Isso. Olá, nós tivemos um probleminha técnico aqui na outra marcação, no outro agendamento, mas estamos começando aqui o nosso Espectro Papo. Esse Espectro Papo é um espaço que a gente entrevista pessoas significativas no mundo do autismo, no mundo da análise do comportamento, e é uma parceria entre a Acesse Análise do Comportamento, que tem um canal, que é uma empresa, né, que tem um canal no YouTube, e o Nateia, que é uma organização sem fins lucrativos que trabalha com autismo e evidências, né? Defende práticas baseadas em evidências para a intervenção para autismo. Olá, Ivete, tudo bem? Diana, sempre presente aí, tudo jóia com vocês? Bom, a Dani também, né? Sempre aí parceira nossa. Então, nós estamos recebendo um convidado muito interessante hoje, muito especial. Vou pedir para ele se apresentar. Guilherme, diz aí para o pessoal quem é você. Obrigado, Luciano, pelo convite. Né? É um prazer estar com você sempre conversando, né? A gente conversa bastante. Né? Então, eu sou o Guilherme Souza Bastos, eu sou professor da Unifei e eu trabalho já há bastante tempo com sistemas inteligentes e com robótica. Né? E a gente vai conversar bastante sobre esse tema durante essa live hoje, mas, assim, eu tenho tentado hoje linkar todas essas questões de sistema inteligente e robótica ao autismo. Né? E aí você vai fazendo as perguntas, eu posso ir respondendo para o pessoal começar a ver do que se trata, a entender. Tá bom? Obrigado pelo convite novamente. Nada. Muito obrigado por atender o convite nosso. Acho que foi essa conversa bem produtiva. Acho que a maioria do pessoal, quem acompanha normalmente me conhece, mas meu nome é Luciano Lacerda. Eu sou doutor em educação, faço hoje o pós-doutoramento em educação especial pela Universidade Federal de São Carlos. A minha área de pesquisa é autismo e educação, então estou nessa fronteira aí, sou professor, né? E especificamente essa questão do autismo computacional, que eu convidei hoje para discutir conosco aqui com o Guilherme, para mim, uma promessa para a intervenção para o autismo no futuro. Vocês vão entender depois, no decorrer do tempo, por quê, tá? Boa noite aí, Ana Maria Pereira de Lima, tudo jóia? Guilherme, eu queria só que você começasse já falando para o pessoal, assim, as pessoas que estão aqui são, em geral, leigos na área da informática, né, na área da inteligência artificial, mas o que é, para a gente ter alguns conceitos de base, né? O que significa inteligência artificial? O que é ter uma inteligência artificial? Então, Selma, é um conceito bem, assim, amplo, sabe? Hoje, sistemas inteligentes, artificiais, envolvem, assim, várias e várias técnicas, vamos dizer assim. Mas, assim, é como se a gente pegasse a nossa inteligência, né? Por exemplo, o que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, decidir, né? Se eu vou decidir algo. Então, por exemplo, eu pegar minha máquina, meu sistema, que decida também como se fosse a gente. Né? Por exemplo, perdão, por exemplo, criar planos, planejar, sequência de ações. Né? Então, tudo que a gente faz, que a gente utiliza a nossa inteligência, a gente poderia fazer isso com o computador executando da mesma forma, tá? Ou de uma forma próxima. E às vezes até melhor, né, do que a gente. Então, por exemplo, vou criar sistemas de inteligência aplicados em jogos, por exemplo. Né? Então, existe muita questão lá do jogo de jogos de dama, xadrez, o que seja. Você pode estar jogando contra uma máquina, né? E a máquina, ela vai, por exemplo, ela pode jogar, ter uma inteligência tão grande, vamos dizer assim, ou com uma inteligência maior. Essa inteligência, vamos dizer, mais ampla, estaria, por exemplo, aprendendo como você joga para tentar ganhar de você. Entendeu? Então, é como se fosse a questão de planos, decisões, né? Questão de jogos, e etc. E questão de modelos também, a gente cria muitos modelos, identificar padrões. Né? Então, por exemplo, hoje tem muita gente. O Facebook está cheio de IA, vamos dizer, né? Inteligência artificial com a sigla IA. Está cheio de IA. Né? O Google está cheio de sistema de IA, de sistema inteligente. Né? Muitas vezes a gente vê que as postagens, você está falando sobre política, você vai ver que nem todo mundo, você tem lá dos 1.000 amigos, os 1.000 não estão falando de política, mas vai ver que vai aparecer a parte de postagem mais sobre política para você, naquele momento. Porque ele começa, ele tem um sistema inteligente que está por trás ali, um agente, por exemplo, e começa o quê? A direcionar essas questões mais para você.
mesmo que tenha outras pessoas conversando sobre outros temas. Vamos falar sobre autismo, né? Vai ver que vai aparecer mais postagens dos seus amigos sobre autismo. Né? Então ele começa a te entender o que é. É um agente inteligente ali dentro, começa a te entender e começa a te mandar mais mensagens dessa forma. Então, muitas vezes, hoje em dia, o próprio celular, né? O smartphone nosso, né? Tem sistemas de parte inteligente. Existem muitas coisas que são colocadas aí, mas assim, às vezes aparece alguma coisa que você quer comprar. Né? Porque você visitou algum site, então ele vê pelo padrão e começa a identificar. E começa a te mandar propaganda sem você perceber. O próprio Facebook tá cheio disso, de propaganda, né? E muitas vezes é o que você está buscando, entendeu? Então, como se fosse uma pessoa ali, um ser inteligente, tentando interagir com você. Né? Muitas vezes padrão, né? Pergunta, por exemplo, o que é isso aqui? Né? O seu sistema inteligente vai dizer uma caneta. Outro vai dizer uma caneta Bic azul. Né? Então começa a criar padrões, por exemplo, por redes neurais artificiais, que vão te dar respostas a perguntas. Né? Então, a questão de aprendizagem também, a gente pode botar sistemas por aprendizagem, existe um sistema chamado por aprendizagem por reforço, né? Onde a gente vai criar o sistema, ele vai aprender, por exemplo, uma criança quando ela aprende a andar, né? A gente posso criar um robô que não sabe andar. E com o tempo, um robô, às vezes quadrúpede, com 4 patas, em alguns casos assim, né? Ele não sabe andar e você dá mais ou menos um início para ele, ele vai andar mais ou menos tortinho ali, igual uma criança, e com o tempo ele vai aprendendo a andar. Então, um sistema inteligente, ele tem um aprendizado em si, né? A própria questão de aprendizagem por reforço, né? Você tem estados onde você modela estados onde você pode receber reforços positivos, reforços negativos, né? E aprender a melhor forma de você atuar naquele sistema. Então, existe, assim, várias formas, né, de modelar, de dizer o que é IA. Né? A inteligência artificial é algo muito amplo, muito amplo. Né? Assim, Então, é essa difícil eu até colocar para você, assim, sim, muito claro. rapidamente, o que é IA, mas, assim, por exemplo, hoje eu ministro algumas disciplinas, né? Pode ver, às vezes, uns cursos, mestrados, doutorados na área, vão existir várias disciplinas em IA que vai tratar, tem uma disciplina só sobre rede neural, por exemplo. Né? Então, você vai ter uma disciplina ali de um semestre só sobre rede neural. Né? Sobre sistemas fuzz, sistemas difusos. Então, existem várias formas, redes Bayesianas e por aí vai. Tá? São modelos que a gente cria do mundo de forma a ter respostas em sites inteligentes, vamos dizer assim. Tá? Certo. De uma forma Tá, bem boa noite. geral. É difícil tentar colocar de uma forma assim mais simples, tá? Sim, claro. Eu estou dando boa noite aqui para Vanessa, para a Bárbara, que é a nossa parceira aqui de Caraguatatuba. A questão é a seguinte, Guilherme. A gente sabe que nós, seres humanos, somos diferentes. Temos, Uhum. cada um tem um perfil. E aí esses modelos vão tentar estabelecer algum tipo de média, alguma coisa assim, né? Ou algum tipo de perfil. E tem um perfil específico, ou talvez um tipo dentro do qual há vários perfis, que a gente chama de autismo. Pessoas com autismo, Uhum. muitas vezes Sim. pensam diferente, têm uma inteligência diferente. Uhum. Eles utilizam padrões, às vezes, muito diferentes. E como é que isso se relaciona com essa ideia de autismo computacional? No fim, na verdade, é essa questão que eu queria que você falasse. Assim, se a inteligência artificial é você estabelecer um modelo e esse software funcionar através desse modelo de uma forma de aprender, né, que ela aprende dessa forma, como é que isso é aproveitado quando a gente fala de autismo computacional ou de inteligência Vamos artificial? lá. O modelo, na verdade, não é um modelo rígido, vamos dizer assim, tá? É um modelo flexível que pode ser, por exemplo, aplicar para um sujeito A para o sujeito B. Vamos dizer, pode ser aplicado para um sujeito autista, para um sujeito não autista, neurotípico, vamos dizer assim, tá? O que acontece? Você colocou muita questão do autismo, do autista está fora do padrão, né? Muitas vezes é isso mesmo, né? Então, por exemplo, a gente tem algumas questões que se colocam, que o autista ele é repetitivo. O autista tem um pensamento rígido, vamos dizer assim. Eu sempre falo assim, né? O que é ser normal, né? O que é ser normal? Né? O normal, no final das contas, ele é criado por quê? Porque existe um negócio chamado distribuição normal, ou sistema gaussiano, tá?
que é o normal que se diz que, na verdade, essa colocação não está nem tão certa. Na verdade, é a média de uma distribuição normal, certo? Então, se você está na média, seria o quê? A maior probabilidade é que as pessoas estejam nessa média. E a maior população vai ser dessas pessoas nessa média. A partir do momento que acontece você se afastar dessa média, o que acontece? Você continua dentro dessa população, vamos por ser humano, tá? Mas existe um negócio chamado desvio padrão. Né? Então, o que acontece? Quando você está dois desvios padrões para fora, você está fora da média. É igual o teste de QI. Né? A média no teste de QI, por exemplo, dependendo do teste que você faz, é 100. Certo? Então, você está na média. Então, se você tem deficiência intelectual, você está os desvios padrões abaixo dessa média. Se você tem uma altas habilidades, você está alguns desvios padrões acima dessa média. Então, por exemplo, você pega lá, você está com 5% acima da população da população que está dentro daquela normal. Entendeu? Então você vai ter um QI, vamos supor, de 130, por exemplo. Entendeu? Você está 0,1% acima, você tem um QI lá de 150 e pouco. Tanto que o QI, considerando uma distribuição dessa normal, dependendo do teste, não passa de 160. Tá? Então, são questões assim de como a gente colocar. E é muito mais fácil, lógico, para a população entender o que está na média. Certo? Porque o mundo é criado para essa população que está nessa média. Né? E eu falo assim, muitas vezes os autistas leves, né, tem estou falando de casos graves de autismo leve, isso é um negócio sério, né, e muito interessante, porque a pessoa não tem uma questão de, ela aprendeu a lidar com várias questões, né, não tem questões tão aprofundadas, tipo sensoriais, problemas sensoriais tão graves, né, mas são rígidas, tem esses vários problemas, né, e acabam sendo dessa média, e se tornam diferentes por causa disso, né? Então, eu acho o autismo leve algo muito complexo, né? A gente pode até discutir um pouco sobre isso depois. Muito complicado, não é simples, né? Não é porque é autista leve que tá legal, que é fácil viver, vamos dizer assim, num mundo onde tem a média, né? Entende como aquilo fosse algo certo, tá? Aí, voltando à sua questão da inteligência artificial, a gente pode muito bem criar um agente que represente essa população média e começar a colocar, por exemplo, algumas questões, por exemplo, sensoriais. Tem um problema sensorial. Geralmente a gente sabe que a grande maioria dos autistas tem problemas sensoriais, certo? Se eu tenho um problema sensorial, o que isso vai impactar no comportamento da pessoa? Entendeu? Então eu posso criar um sistema desse e colocar um desvio desse probabilístico, no final das contas, entendeu? E vai me dar uma resposta probabilística. Nunca, eu falo assim, na engenharia, na computação, nunca 2 mais 2 é 4. O pessoal tem essa ideia errada de falar que a ciência exata não. É sempre 2 mais 2 é algo próximo de 4. E depende muito, na média é 4, mas depende muito do desvio padrão que você está trabalhando. Então a gente consegue botar essas incertezas. Então essas incertezas que a gente coloca, né, lógico, você vai começar a modelar o agente autista, vamos dizer assim, ele vai te dar essa questão como que essa pessoa, é tipo assim, eu criar uma pessoa na média, vamos fazer exatamente na média, muito bem equilibrada, e começar a colocar desequilíbrios. Eu coloco muito que o autismo ele é um desequilíbrio. Muitas vezes a gente tem deficiências, mas na gangorra a gente tem eficiências, cria eficiências. Né? Então, isso acontece muito, a gente sabe muito bem disso. Né? Então, será que para criar. Eu estava até conversando hoje com algumas pessoas, será que para criar pessoas com QI muito alto, eu não tenho que pagar um preço e ter um problema social? Talvez é uma questão para a pessoa socializar se torna difícil, a pessoa fica com um pensamento muito rígido, pode criar alguns problemas sensoriais, né? Então, talvez esse preço, essa questão, a gente possa conseguir modelar e começar a entender mais o que está acontecendo com aquela pessoa. E nisso até a gente pode conversar, aprofundar mais, até a questão de terapias em si, né? Para tentar entender melhor. Quando entende a pessoa, a gente sabe que tem formas de entendimento, a gente começa a acertar mais, fazer uma terapia mais eficaz, por exemplo, né? Então, assim, o autismo e a computação, vamos dizer assim, o autismo de sistemas inteligentes, muitas vezes a gente vai vir para criar modelos, né? Então, a gente está criando modelos, a gente está criando formas de entendimento.
né? Então, por exemplo, eu tenho um trabalho dois mestrados que eu estou orientando, que é a questão de diagnóstico, de auxílio a diagnóstico, utilizando ressonância magnética funcional em repouso, certo? Que nela, por exemplo, o que acontece? Tem padrões, a gente começa a pegar padrões. E a gente vai utilizar um negócio chamado de machine learning, o aprendizado de máquina, que é uma sub-área de sistemas inteligentes, e começar a encontrar esses padrões. Não adianta, ninguém vai conseguir enxergar isso a olho nu, nem o médico vai conseguir enxergar isso. Né? Então o computador vai fazer computações, encontrar padrões, encontrar semelhanças e dizer, olha, essa criança ou essa pessoa, esse adulto, com esses padrões, tem uma probabilidade X de pertencer ao espectro autista, vamos dizer assim. Olha só como é o negócio. Então, nunca a gente vai dizer sim ou não. Isso não tem como fazer. Tá? Mas a gente vai tentar aumentar um grau de crença, que a gente fala. E quando a gente tenta aumentar esse grau de crença, a gente começa a acertar mais. Né? É como se, por exemplo, eu tenho duas portas, né? Onde eu posso sair, certo? Numa porta é um tigre. Se você abrir essa porta desse tigre, você vai morrer, certo? O que você faz para você, por exemplo, tentar acertar a porta? Você vai lá e vai escutar. Pode ser que você ouça o tigre dormindo, um barulho. Você vai escutar uma vez? Não, você pode escutar uma, duas, três, quatro vezes. Quanto mais você escuta, mais você aumenta o grau de crença para saber onde está o tigre. Mas você nunca vai chegar com grau de crença a 100%. Talvez você tenda a 100% para você acertar por onde você vai sair. Então, o que isso chama? Se chama o quê? Observação. Né? Quanto mais observar, mais eu tenho um melhor modelo. E com o autismo é exatamente a mesma coisa, não é, Luciano? Quanto mais eu observo a pessoa, mais eu tenho um melhor modelo para tentar, por exemplo, aplicar, por exemplo, terapia, seja qual for a terapia, né? Não vou não fechar nem nada aqui, não. Mas, assim, são as ferramentas de auxílio ao entendimento do ser humano. E nesse caso específico, tem uma parcela, vamos dizer, 2, 3% dessas pessoas que destoam da média por causa dessa deficiência ou dessa eficiência. Ou seja, são pessoas diferentes da média. É isso. Tá? A Dani Assim, tem me uma estendi um pergunta pouquinho na aqui. resposta, mas o negócio que é muito que vai falando Não, e vai vir na cabeça. Né? não, eu acho que a gente vai. O tema que a gente propôs é complicado, então não adianta querer coisa simples, não tem jeito. É o É. seguinte, a Dani está perguntando o seguinte: se é possível criar um sistema desse que pode criar um padrão de socialização para aplicar diretamente com o autista, ou seja, fazer esse agente interagir com uma pessoa com autismo, não só ser e aí você, por exemplo, reforçar padrões adequados de socialização. Ou seja, se é possível que esse agente seja um agente terapêutico. Luciano, essa pergunta é excepcional, excelente, tá? Porque tem um livro, né, de autismo e computação, né? Que é o único livro que eu conheço, né? Que a gente já conversou um pouco em cima dele. Que ele fala o seguinte: hoje os aplicativos, tem muito aplicativo, né, no celular para autismo, né? E bem interessantes, tá? E ele fala o seguinte, né, o autor, que justamente falta essa inteligência, né, de estar se adaptando à pessoa. Por exemplo, eu tenho um smartphone, por exemplo, que eu posso utilizar a questão de câmera, sensores, de microfone, para tentar entender como se fosse, por exemplo, um terapeuta que vai se adequando ao paciente. Geralmente não é o paciente que vai se adequando ao terapeuta, certo? Ele vai se adequando, ele vai se ajustando para tentar puxar o paciente para o lado que ele quer. Então, sim, com certeza. Eu acho que isso aí é uma coisa que eu penso muito nessa. Eu tenho vontade de desenvolver um projeto nessa linha, nessa área de terapia, vamos dizer, um terapeuta que está aqui dentro, certo? Que é um terapeuta inteligente que pode auxiliar o terapeuta, mas assim, que seja inteligente nesse ponto. Eu acho assim, isso assim, seria um sonho, né? A gente talvez assim, eu vou buscar isso, né? O objetivo é tentar buscar esse ponto, né? Porque você começa a entender cada vez mais, né? E errar, porque você começa a tirar, o Luciano, querendo ou não, a gente sabe que o ser humano erra muito, certo? A gente sabe que desde médicos, o terapeuta, o psicólogo, o fono, o que seja, cada um muitas vezes um faz uma terapia, outro faz uma terapia completamente ao contrário, certo?
E muitas vezes uma terapia vai dar mais certo, outra não. Ou às vezes nenhuma das duas, seria uma híbrida das duas, certo? E tá vendo um sistema desse, ele te guie de uma forma melhor. Né? Talvez no início, talvez nem seja o computador fazendo essa terapia, mas ele guiando o terapeuta, vamos dizer assim. Olha que coisa interessante, né? Então, a pergunta é excepcional, porque é nessa linha mesmo que a gente tem que seguir, tá? É exatamente isso daí. Eu acho assim, é tão interessante, né, que a computação, né, o sistema inteligente vem para auxiliar, ajudar o ser humano a errar menos. Olha só que interessante. Tá certo? Tem uma questão que eu queria colocar, que é assim, para quem está nos assistindo aí, tem um doutorado do Emerson, que o professor foi admitido pelo professor Guilherme. Eu estou orientando, estou ajudando, a gente está fazendo, começando aí esse processo. O Emerson é um rapaz Uhum, muito, muito empenhado. E o que eu queria saber, ou se queria que você falasse um pouco, o Guilherme, é o seguinte: nós temos um grave problema no Brasil, assim, quer dizer, no Brasil não, no mundo, que é a formação de uhum, profissionais, como você falou. Nós somos uhum, humanos, temos todas as dificuldades que todos os seres humanos têm. E é fundamental que a gente, para a gente ser melhor profissional, que a gente tenha prática. E aí, uhum, uma das ideias de você fazer um agente computacional autista, um agente inteligente, e que possa ser parametrizado com um sujeito em particular, é que ele possa ser utilizado para o processo de formação de profissionais, uhum, ou seja, você tem um agente inteligente que eu vou, em vez de eu aplicar a intervenção no sujeito, eu aplico no computador, naquele agente inteligente, e aí se ele aprender, ou se ele diz, ok, aprendi, ou se ele não aprendeu, ele diz assim, ó, você errou aqui, aqui, aqui. E se a gente pode uhum, fazer isso individualmente, eu pego um sujeito, parametrizo aquele agente com aquelas informações, sim, e aí, antes de eu aplicar o método no sujeito, eu aplico para o agente. Se o agente aprender, porque o sujeito aprende, aí a gente vai para o sujeito, que a gente poupa de tanta intervenção errada que as pessoas com autismo acabam sofrendo. É uhum. possível isso? Que distante está isso, se é possível? Com certeza, Selma. Isso é algo assim que você colocou, né? No trabalho do Emerson, doutorado do Emerson. Acho assim, fantástico. Com certeza é aplicável. E às vezes não só uma pessoa, entendeu? Várias pessoas, onde a gente vai criar parâmetros e pode colocar autistas mais fáceis de serem abordados, autistas com problemas mais, comportamentos mais complicados de serem abordados. Né? A gente pode criar níveis, vamos dizer assim, para dificuldade. Né? Então, começando a terapia, eu coloco um nível de um autista mais com comportamentos mais simples. Né? E eu posso, esse sistema meu pode ir aprendendo, né? Na verdade, quando eu crio um modelo da pessoa que tem autismo A, B, C e D, né, ele pode fazer um mix ali e tentar colocar, inclusive, colocar incertezas, entendeu? Porque a gente sabe que tem uma questão de incerteza, depois eu quero até colocar algumas questões que tem acontecido comigo, com minha filha, e assim, a gente vê que essa incerteza que se coloca, você muda alguma coisinha, já muda totalmente a resposta da pessoa, sabe? Ainda mais com crianças, né? Então, assim, é perfeito. Essa colocação sua é perfeita, né? A gente ter formas, tá? É, de ajudar, por exemplo, terapeutas a serem treinados. Então, assim, com certeza absoluta. Né? Então, o próprio doutorado do Emerson, a gente está, assim, querendo criar um modelo de um agente autista inteligente, certo? Ou um agente inteligente autista, vamos dizer assim, né? Onde as pessoas, a pessoa está modelada ali, certo? Mas só que a aplicação, isso é para treinamento, né? Mas eu posso utilizar para aplicação da própria pessoa. E o próprio agente, ele vai dizer, ó, faça isso, isso, isso. E a pessoa vai falar, eu apliquei isso, 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 e dei essa resposta e retorna para o agente. Porque o agente também, inteligente, no computador, tem que ser treinado também. Sim. Vai aprender também, entendeu? Então, quanto mais ele aprender, a ideia é essa, aprender, 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 ele vai sendo otimizado. E quanto mais ele for otimizado, mais a gente vai acertar, certo? Então, assim, sempre vai ter incerteza, isso a gente tem que entender, tá? Em todo esse processo. A gente fala que eu trabalho com robótica também, e robótica é o seguinte, você tem um modelo do robô que tem leitura do seu ambiente por sensores, certo?
Ele manda isso para dentro do processamento, do robô, do cérebro do robô. Ele vai processar, vai tomar decisões, ele vai planejar, etc. E, tal, e vai executar uma ação naquele ambiente. É como a gente funciona, todos, sejam autistas ou não, certo? O problema é o seguinte, se eu tenho problema nessa minha entrada sensorial, se eu não estou medindo direito onde eu estou, eu posso dar um passo, ao invés de eu ir à frente, eu posso cair num buraco, às vezes eu não estou enxergando. E eu falo o seguinte, a gente fala o seguinte, sempre vai ter incerteza nessa medida. Sempre vai ter incerteza na minha ação. E o meu modelo que eu estou rodando, todo esse sistema, vou dizer que ele não tão preciso assim também. Ele tem problemas também de processamento. Seja por falta de informação, seja por questão de processamento. Olha só, coisa interessante. Né? E na pessoa acontece da mesma forma, só que o autista você vai ver que vai ter problema de leitura, certo? Esse mundo, problema de processamento, certo? E problema de execução. Ok? Então, muitas vezes, a pessoa, se pega um autista tem uma função de desequilíbrio no caminhar, por exemplo, é um problema o quê? Muitas vezes. Pode ser um problema no meu sentido de equilíbrio. Sistema vestibular. Pode ser um problema nesse processamento ou na própria execução. Entendeu? Então, assim, é como se eu pegasse um robô e começasse a colocar para ele assim, ó, vou te dar um problema grande no seu sensor que vai à distância. Ele vai ficar perdidinho. Olha só, ele vai ficar perdido, vai ser difícil. Aí eu vou falar para ele assim, ó, se vira, meu filho, pro robô. Se vira, você tem esse problema, só que você vai ter que atuar nesse ambiente. Olha só que coisa interessante. Tá? Então ele vai ter que aprender, olha que coisa, a se locomover, a se localizar naquele ambiente com falha sensorial. E essa falha sensorial pode ser que ela melhore com o tempo, mas nunca vai ser perfeita. Como se fosse num robô, por exemplo, que estivesse funcionando 100%. Olha só, olha a dificuldade que o autista passa. Olha como que é complicado. Né? Eu vou falar o seguinte, ó, eu fiz um sistema para você tomar decisão, vou rodar em um processador tal. Aí eu falei, não, agora esse processador seu agora vai ser mais lento. Então eu tinha tanto de memória, vou reduzir essa memória. Se vira e processa a mesma coisa que o outro robô vai ter que processar. Ele não vai processar. Olha como tem um link tão forte com o que a gente já faz. Né? Então, por exemplo, eu posso fazer uma análise. Estou pensando em muitas coisas agora. Né? Eu estava até pensando vindo para cá. Estou trazendo mais pergunta do que resposta. Talvez a gente saia com umas 20 ideias para fazer doutorado aqui. Novos. Tá? O problema são as pessoas para trabalhar e tempo para a gente fazer isso. Né? Mas assim, e começar, às vezes, por que eu não posso talvez pensar num robô desse e começar a botar algumas falhas e começar a ver como que ele vai trabalhar e ver como que ele pode evoluir para tentar chegar no comportamento de um robô que não tem falha. O que ele precisaria fazer? Olha que coisa. Muitas vezes, os autistas, eles aplicam, olha só que interessante, um auto-aba, vamos dizer assim. Né? Ele tenta se regular e começa a perceber o comportamento, principalmente autistas que têm uma questão cognitiva muito alta, com altas habilidades, ele começa a perceber e começa a criar regras, né, novas regras, né, entender às vezes aquele sensoriamento dele que não está legal, e começa a ajustar para melhorar o seu comportamento, para se tornar mais dentro da média, vamos dizer assim. Olha que coisa interessante. Né? Então, assim, tudo isso eu estou pensando, avaliando, baseado no meu conhecimento que eu tenho em computação e robótica. Olha que coisa interessante. Então, juntando com o conhecimento que eu tenho agora na parte de educação, na parte de autismo, na parte biológica, etc. E tal. Tá. O robô, só para uma questão aqui, até tem a ver com a pergunta da Andrea. Então, por exemplo, você fala para um robô para ele se virar, você parametriza o robô, por exemplo, com as questões sensoriais de um sujeito. E você fala para ele se virar. E aí, quando ele consegue se virar por conta do machine learning, você consegue identificar o que você precisa ensinar para aquele sujeito para ele se virar? Ajuda nesse sentido? Isso, exatamente isso. Né? Mas só que é o seguinte, para ele se virar, ele vai dar cabeçada, ele vai bater, ele pode ser que ele caia no buraco, entendeu? Então ele começa a fazer, começa a aprender. Entendeu? Entendi. Muito assim, por exemplo, uma coisa que eu falo até nas palestras que eu dou, né? Eu conheço pessoas, aqui em Itajubá mesmo, um rapaz, que não tem um pedal do braço. E ele pedala.
Mas não faz pedalzinho bobo, não. Ele faz mountain bike, em trilha. Ele tem uma deficiência, certo? E faz mountain bike em trilha e pedala melhor do que 99% da população. Olha que coisa louca. Ele aprendeu. Ele viu pessoas sem uma perna que conseguem pedalar. Ele aprendeu. Né? Então a gente começa a ver alguns. Porque o autismo é uma deficiência que você não enxerga. Aqui, certo? E a gente precisa, que a gente que é autista, a gente precisa aprender a se virar. E muitas das vezes, o autista, né, principalmente no grau mais leve, não, que ele venha caminhando, ele pode se tornar mais eficiente que uma pessoa que não é autista, olha só. Mesmo tendo essa deficiência. Sim, Então claro. a gente vê portador de deficiência assim, que a gente vê que acontece demais. E com o autista, isso acontece muito. Tá? Verdade. Pode acontecer, principalmente em casos mais leves. Tá, Andréia, é justamente isso, essa é uma possibilidade. Você aplica no agente autista e ele pode te dizer que você está fazendo, você está fazendo errado, certo, né? E, Gardênia, esse método ainda não é utilizado, o professor é pesquisador, professor da Universidade Federal de Itajubá, então está no processo de formulação desse agente inteligente, tem um doutorado em curso, um mestrado sobre diagnóstico, então, isso está em processo ainda, a gente está discutindo justamente isso. Mas, Guilherme, agora eu queria fazer uma guinada aqui nessa nossa conversa, eu acho que deu para dar uma base aqui para as pessoas, mas é importante entender qual é o seu ponto de vista do autismo, de modo geral, como é que você vive isso, até para entender que problemas você quer resolver. E eu queria que você falasse um pouco sobre como você chegou nesse tema. Esse é um tema que você não era um tema que você pesquisava antes, você veio há alguns anos nessa pauta e como é que você chegou nele? Queria que você contasse um pouco isso. Alguns anos não, né? Na verdade, um ano, né? Um ano, então não é nem É, plural ainda. é. Na verdade, tudo começou com a minha filha, né? Então, a minha filha, ela com um ano e meio, né? Questão bem clássica, né? Começou a apresentar algumas questões bem clássicas de autismo, né? Como andar na ponta do pé, girar, chamava, não olhava, né? Todas essas questões. E ela teve um autismo regressivo, né? E assim, e hoje eu consigo enxergar que ela já tinha muitas questões, né, autísticas já. Tipo, autista é 8 ou 80, né? Então, por exemplo, ela foi pro berço com 13 dias, ficava quieta no berço, dormia, não tinha problema nenhum com barulho, entendeu? Nunca gostou de colo. Agora que tá aprendendo a gostar de colo, né? E começou com toda essa questão e a gente descobriu, né, resumindo, a gente descobriu essa questão do autismo dela. Tá? A partir disso, eu comecei a estudar, fazer uma pós-graduação, uma especialização em educação e autismo. Né? Então foi maravilhoso, porque hoje a médica dela, né? A médica dela estudou comigo, né? A fonoaudióloga dela estudou comigo. Então tinha psicólogo, tinha professores, e tinha eu lá diferente no ninho de engenheiro, né? E comecei a pensar, né? Avaliar, e comecei a ver que aquilo lá se parecia muito comigo. Que vários problemas que eu tive na minha vida inteira, assim, sérios, começaram a aparecer, né? Assim, e nisso eu fui me colocando como. Eu tinha certeza que eu era autista, no final das contas, tá? E tem 2 semanas que eu fechei na verdade não foi um diagnóstico médico ainda, mas um diagnóstico psicológico, neuropsicológico, certo? Que faz uma avaliação bem grande, né? É, Fechou, né, a questão do autismo ali. Eu estou procurando um psiquiatra agora que trabalha com esse neuropsicólogo, que inclusive fez curso comigo, né? Assim, fechou, ele bate lá o laudo e acabou, tá? Não tem muito o que correr. Na verdade, fiz um processo inverso. Geralmente ele pede para a pessoa pra ela avaliar. Mas como eu já conhecia, né, ela me avaliou, agora eu vou passar com ele. Mas sim, você vê questões assim, por exemplo, me deu autismo leve e altas habilidades, como eu já sabia assim há muito tempo, né? Eu sempre fui assim o gêniozinho da escola, matemática, sempre melhor aluno de matemática da escola. Então, na própria universidade tive uma dificuldade, né, mestrado, doutorado, as coisas andaram bem e coisas bem complexas, né? Mas sempre muitos problemas sociais. A gente fala de meltdown, shutdown do autista, eu tenho isso, né? Questão de irritabilidade, agressividade. Né? O Guilherme é grosso, o Guilherme é mal educado, o Guilherme é muito direto nas coisas, fala, o Guilherme não olha no olho. Né? Eu, quando começo a ficar tenso, eu começo a palavra não sai, né? O pensamento é muito rápido, não consegue sincronizar com a fala. Né? Problema sensorial, diversos que eu tenho.
Criança, eu descobri que eu sou muito visual, né? E o problema, apagava a luz, tirava a cor da TV, na época, o problema com etiqueta, tinha que inverter a meia. Eu sou muito auditivo até hoje, quando estou muito estressado, qualquer coisa de barulhinho já me estressa mais ainda, né? Então, assim, são coisas. E tem uma filha autista, que hoje eu considero um grau moderado, tá? Ela não é verbal, ela está indo para 2 anos e 10 meses, e fala várias coisas, mas nunca com função comunicativa, né? Ela sabe identificar, ela sabe a letra de A a Z, identifica qualquer letra, eu acredito que ela seja hiperléxica também, né? Conta, ela identifica as cores, ela identifica, esses dias tinha um brinquedinho dela, tinha lá um quadrado, né? Um quadrado, triângulo e tal. Ela apontou falar, quadrado, triângulo, estrela, círculo. Falou assim, do nada. E ela aprende muitas vezes onde ela foca, porque ela é muito visual. Ela foca vendo TV, né? Então, na TV, alguns desenhos educativos, tal, ela aprende a contar, ela aprende a cantar. Mas você chama e é difícil olhar lá. Né? E muitas coisas a gente está tentando desenvolver nela, questões assim, mais de afeto, né? Eu acho que o autista, estava até conversando com a minha neuropsicóloga hoje, falta uma pessoa que complete ele, certo? Assim, quanto mais amável você for com o autista, vai ser bom para o autista. Olha, uma coisa assim, é muito importante, sabe? Quanto mais flexível você for com o autista, vai ser melhor para o autista. Entendeu? Às vezes fala assim, um autista se dá bem com o outro. Isso é uma mentira que existe, tá? Eu acho assim, conviver com pessoas com pensamento rígido, com autista é muito complicado, porque ele está pensando, a pessoa com pensamento rígido contra a pessoa com pensamento rígido, certo? Com pensamentos diferentes. Olha só que coisa louca. Né? E a gente começa a avaliar isso, né? O ponto que é. Então, eu fui avaliando, fui chegando tal. Então, eu já sabia de certeza absoluta que a gente fechava essa, essa minha avaliação, né? E para ser uma coisa muito interessante. O meu verbal é horrível, tá? A questão de rosto, ele botava uns rostos, eu olhava assim para ela e falava, gente, tira esse negócio da minha frente, me dava até mal de tanto rosto, o nome para decorar, aquilo lá foi terrível para mim, né? Então, questão de memória imediata também, muito ruim. Mas questões, por exemplo, de lógica, isso aqui é muito lá em cima. Né? Eu falo, o autismo é uma gangorra, né? Então, quando você sobe de um lado, desce do outro. Não tem jeito. Tá? E a gente sabe, né, que 83%, né, eu acho que mais ou menos isso, né, Luciano, é genético, né, de ordem genética, né? Sim, Então, aproximadamente isso. isso. E não adianta, né? A questão, né, é avaliar o seguinte: o que está acontecendo, né? Que, eu não sei, a gente precisa de dados, né? Que o grau está se tornando mais severo, né? Pais leves, vamos dizer assim, com autismo leve, que é o meu caso, está gerando, por exemplo, filhos moderados severos. O que está acontecendo? Né? E assim, eu venho de uma família que eu tenho certeza que meu pai está dentro do espectro autista também. Apesar de não aceitar, ele é médico, cirurgião. O meu avô, o pai dele, foi um advogado brilhante. Entendeu? E tenho certeza também que era. Pela questão de comportamento, a questão de ser muito explosivo, né? A questão de planejamento, quebrar o plano, surta. Essas coisas bem assim, bem características. Né? Com o tempo a gente vai vendo, eu consegue identificar. Eu já consegui identificar várias pessoas. Aqui dentro da universidade, tenho certeza que eu brinco fala que é o ninho de autista, né? E não duvido. Né? Vários professores, vários alunos que muitas vezes estão passando problemas, né? E não entendem o que está acontecendo. Então, se você se descobrir autista, né, a pessoa tem muita a questão de falar, autista tem aquela fala robotizada, não sei o quê. Nem sempre. Né? Talvez essa fala robotizada seja uma questão sensorial. Pode vir pessoas autistas com essa fala robotizada, entre aspas, em grupo de autistas a gente tem no Facebook, onde só entra autista, que escreve super bem, muito melhor do que eu. Sabe? E você vê ela falando, você vê com os teams, né? Fazendo umas coisas assim, eu tenho muito pouco disso, com a mão não tem, mas tem algumas outras coisas, mas a gente começa a ver, né? Essa pessoa que está escrevendo é a pessoa que está falando, sabe? Quando a pessoa eu tenho uma moça lá, que é autista, falou que eu tenho meltdown, o shutdown, né? Ela estava tão estressada, que foi no psicólogo, ela não conseguia falar. Isso acontece comigo às vezes, sabe? Ela pediu um papel para escrever, porque eu não estava conseguindo falar.
Olha que coisa. Né? Uma questão que a gente não para perceber, mas aplicativos de rede social, isso para o autista foi muito bom. Né? Eu mesmo comecei a ter mais questões, contato social, lá no tempo atrás, no tempo de CQ, do Mirk. Eu conseguia conversar com algumas pessoas, com algumas mulheres, por exemplo. A primeira namorada que eu tinha 21 anos de idade, eu não conseguia ter essa questão social. E ali não tinha um olho no olho. Era muito mais fácil, olha só como que é a questão. E ali eu fui me desenvolvendo. Então, assim, a plasticidade cerebral, ela existe. E comigo isso funcionou muito bem. Eu tenho muitas deficiências ainda. Eu tenho muito mais eficiências do que deficiências. Tá? Mas eu consegui me entender, e hoje eu não entendo, me entendo muito mais, eu consigo tentar melhorar. Problemas sérios. Hoje o maior problema que eu tenho é convivência em família, não é fácil. Né? Imagina, uma pessoa muito auditiva, né? Hoje eu tenho mais um filho, um menino de 1 mês, né? Que nasceu. Eu já tenho aquele olhar para ele assim, será que é autista, né? Na minha cabeça é certeza que é. Mas parece que é um grau assim, se for, né? Um grau muito mais leve, porque ele adora colo, gosta de colo, chora. Uma criança parece ser normal, né? Mas assim, hoje eu consigo comparar. Isso é tão importante, Luciano, a gente começar a entender pais que podem ser autistas, certo? Então, uma pessoa que pode ser autista porque ela tem uma probabilidade maior de gerar uma criança autista. Olha só que coisa interessante. E, rapaz, não estou falando para a pessoa não ter essa criança, mas que tem essa probabilidade e já fique de olho para a questão de intervenção precoce. Né? E conversando com a minha psicóloga hoje, ela falou assim: Guilherme, você não vai ter mais filho, não, né? Você sabe que se tiver mais um filho, você surta. Né? Surto mesmo. Já estou surtado. Tá? Com 2, não é fácil. Tá? Ainda mais com uma filha que é autista, que foi um baque muito grande. Eu me descobri autista, foi assim, até uma questão do luto que eu passei, que todo mundo passa, me ajudou bastante, sabe? E assim, aí chegando na questão do autismo computacional, né, eu comecei a entender, a me entender e falei, peraí, né, se o ser humano tem isso, tem essas questões, e eu faço isso com a robótica, com ser inteligente, por que eu não posso unir essas duas coisas? Entendeu? Não existe alguma pesquisa no mundo, não é tão grande essa pesquisa ainda, mas assim, olha, toda evolução hoje, em qualquer área, passa pela computação. Toda. A genética não existe sem computação. Certo? O carro que todo mundo dirige hoje, que está um ponto que está, existe uma chamada injeção eletrônica. Existe um computador hoje, vários computadores dentro do carro hoje, que torna ele mais econômico, mais eficiente, emite menos, uma poluição menor, etc. E tal. Então, a medicina, a gente vê todas as questões de equipamentos médicos, né? Então, e ali todos os equipamentos hoje têm computadores, né? Então, a questão, mas hoje talvez não sejam inteligentes, mas se a gente começa a pegar esse computador, começa a colocar uma certa inteligência ali dentro, as coisas começam a avançar demais. Então, o autor desse livro de Autismo na Computação fala que para a gente entender um autista, uma pessoa autista, a gente tem que entender primeiro como funciona um robô. Olha que coisa interessante. Mas não para dizer que vai ser uma pessoa robotizada. Mas toda essa questão que eu acabei de explicar, né? De leitura de sinais, processamento e atuação. É isso que a gente faz o dia inteiro. Né? O autista tem problemas em todas as áreas, em percepção, em processamento, raciocínio e ação. Certo? Se eu tenho problemas, é lógico que ele vai ter problemas, né, de estar planejando, executando no ambiente. Olha que coisa. Ele não consegue perceber o ambiente de uma forma, não consegue observar o ambiente de uma forma assim mais precisa. Eu tenho precisão já na entrada, eu tenho precisão no pensamento. Então, o que eu vou fazer para essa pessoa, porque na verdade quem vai se resolver é a pessoa. Que ferramentas eu tenho que dar para ajudar ela a criar mecanismos cerebrais para tentar se adequar não ao sistema em si, mas ao ambiente. É difícil. Né? E a gente sabe todos os problemas que o autista tem, né? É muito bem colocado, e que vai piorar cada vez mais. Então, conhecimento.
né? A pessoa com autismo, o autista, ela precisa se conhecer. Né? A primeira coisa que quando minha filha descobriu o autismo, eu falava para todo mundo. E minha esposa, minha mãe ficava assim, não, você vai falar? Eu falei, não, não tem problema. As pessoas têm que saber do que se trata. Sabe, o preconceito começa a ser quebrado quando há conhecimento. Né? Então, hoje, a escola que ela estuda é maravilhosa, pessoas ajudam. Olha só que interessante, eu dei palestra para as professoras. Né? A gente vai começar a estudar, né, o curso que eu estou fazendo, o seu curso lá de aba, tem professoras dela fazendo. A gente vai começar a se reunir uma vez por semana para começar a entender. Tem ela, tem outra menina autista, tem outra criança entrando, né, para começar a entender, para mostrar. Olha só, uma questão bem interessante. Minha filha tem um problema de. Ela toma água, assim, no canudo, certo? Ela tem um problema de coordenação de pegar o copo e virar na boca. E teve um dia que minha esposa falou: não vou mandar esse copo, não, porque tá botando suco, tá sujando e tal. E tem que lavar, não sei o quê, e eu gosto de pôr água. Não vou mandar. Se vira e põe na água. Ela foi até filmou. Ela pegou um copo preto, colocou água, e pegou, tentou as 3 vezes e bebeu. Beleza? Aprendeu? Não sei se foi com você que eu conversei, mas o comportamento, muitas vezes, adquirido, tem que ficar reforçando aqui várias vezes, né? Para se manter. O que aconteceu outro dia? Mudaram o copo. Botaram. Não era um copo preto, era um copo de rosa, com os bonequinhos, uma princesa e tal. Mudou um copo preto, em vez de botar água, botou suco de limão. Ela pegou o copo, foi beber, sentiu o gosto e puf, jogou o copo longe. Punir o comportamento. Hã? Punir o Cortou o comportamento. comportamento. É. Agora estão tendo maior dificuldade para retornar. Ela sabe fazer, mas ela está com medo de derramar. Entendeu? Se tivesse mantido, né? Tudo aquele, né? Vamos fazendo, e aos poucos vai. Tem que ser aos poucos. Talvez eu tivesse. Mas foi lá, não. Trocou e não teve aquele planejamento, não teve aquela análise. Né? E talvez, por exemplo, num agente que a gente vai desenvolver inteligente, a gente desenvolva isso. Não, você tem que fazer sempre o mesmo. Né? E começar a indicar, né? Porque talvez para outra criança o copo preto com suco de limão, limonada, funcione. Ela foi a Claro, água. exatamente. É, entendeu? Então, isso tem que ser feito. Aí depois que você. Na verdade, você cria um outro comportamento. Você criou um comportamento de aversão a esse copo. Aí eu tenho que matar esse comportamento de aversão para voltar no outro que ela sabe fazer. Exatamente. Olha que coisa Você sabe qual é o interessante. meu sonho, o Guilherme? É o seguinte. Eu acho que você falou uma coisa muito interessante aí, né? Que é a computação está em todos os avanços. Eu diria, eu vou até colocar uma outra questão a mais. Ciência avançada está em todos os processos. Uhum, uhum, Acontece é que se você, por exemplo, for fazer um estudo de química e citar Aristóteles a sério, a não ser por uma digressão histórica, todo mundo vai achar ridículo. Todo mundo vai falar, não, peraí, calma aí, tem pesquisa aqui. Agora, se você for falar de comportamento humano, para as pessoas está tudo bem você falar de Aristóteles como se isso fosse atual. E tem ciência atual, ciência séria estudando isso. Então, meu sonho é a gente poder assim, ter um processo de formação, por exemplo, de analistas do comportamento que trabalham com pessoas com autismo, num lugar, numa universidade que tem um laboratório cheio de humanoide, com autista leve, com autista moderado, com autista severo, de vários tipos do espectro inteiro, fantástico. para você ter que ensinar todos eles ali, antes de expor qualquer pessoa a uma intervenção né, mal feita, você tem várias oportunidades. Como o médico que está na faculdade tem o cadáver, tem lá os robôs, os bonecos que ele pode fazer. Ou seja, antes de chegar na. Porque quando você faz uma intervenção, é a vida da pessoa. Não é Uhum, só. Aquela pessoa que fez uma intervenção de qualquer jeito por 1 ano, 2 anos, ela perdeu uma parte da vida dela que não volta mais, porque a plasticidade cerebral dela não volta mais. uhum, Aquele período crítico da plasticidade não volta mais. Quer dizer, sempre tem plasticidade, mas não no mesmo nível. Então, é a gente chegar a isso num nível de excelência, num nível que a gente possa entender que a ciência é uma maravilha da humanidade. Nós conquistamos isso, é uma forma de produzir conhecimento maravilhosa, a gente poder se apropriar desses vários ramos da ciência, porque ciência não uhum, existe ciência. Ciência é um modo de produzir conhecimento. uhum, E aí eu perfeito. posso produzir isso no campo da computação, no campo da ciência do Uhum, comportamento, enfim, nos vários campos, né? E aí a gente pode pegar tudo isso, congregar tudo isso, porque a gente precisa congregar conhecimento. Não pode uhum, estar cada um na sua caixinha, né? E uhum, essa é uma das coisas que eu acho mais interessantes dessa parceria nossa aqui,
nesse doutorado, que é a gente poder trocar ideias. Eu aprendo demais com você, com o Emerson, sobre a inteligência Vice-versa, artificial, tá? né? E a gente dialoga sobre, Uhum. inclusive, vivências comuns, né? Estou gostando muito dessa ideia. Eu acho essa live tem o objetivo de dar visibilidade a isso, porque eu acho que nós precisamos mostrar para o Brasil o que está acontecendo. Isso aqui é ciência de ponta. Isso aqui Uhum. é uma coisa que eu tenho certeza que vai revolucionar a intervenção para a pessoa com autismo. Uhum. Com certeza. É, essa questão eu sempre falo, né? A ciência, não existe ciências, né? Existe uma ciência em si, né? E várias sub-áreas, né? E assim, o autismo é muito complicado a gente trabalhar nisso, porque assim, você precisa de uma pessoa especialista em computação, em sistemas inteligentes, que não é fácil. Não se forma uma pessoa dessa do dia para noite, tá? Tem pelo menos 30 anos de estudo. Desde a criança, pessoas. É muito complicado, tá? Chegar num nível desse, tá certo? E a gente vai criar conhecimento novo na própria questão da computação. Não cria só um conhecimento novo na questão do autismo em si, tá? Mas e assim, para eu trabalhar com autismo, eu preciso conhecer sobre autismo. Preciso conhecer sobre o ser humano, sabe? Isso é um negócio muito assim, muito complicado, Luciano. Não é fácil. E para mim foi assim, foi fantástico, né? E é vantagem, assim, tornou um pouco mais fácil, bem que eu sou professor, né? Então lido com o ser humano, apesar de eu ser autista, não é complicado, né? Assim, lidar com o ser humano, lidar com o funcionamento, e tal. Então, eu tô levando muito para a questão da máquina, e talvez você tente puxar, peraí, Guilherme, vamos tentar puxar um pouco o lado do ser humano também. Então, essa parceria tem que haver. Né? É muito importante, assim, eu já te confessei isso, já falei isso com você. Naquela época, né, que eu estava fazendo, no ano passado, né, que eu cliquei, eu vi, nossa, que esse rapaz aqui? Falando de evidências, né, que eu via muita historinha, muito blá blá blá, né, de a dieta para isso, dieta para aquilo, funciona, as receitas mágicas, não. Eu sou muito pé no chão. Né? E eu falei, mas quem que é essa pessoa? E conversei com a fono da minha filha, não, é o Luciano, ele tá no grupo, tal, vou passar seu contato, a gente começou a conversar, e o negócio deu super certo, porque você é uma pessoa cientista, eu sou cientista também, né? Então a gente se entende numa questão da ciência, o que é fazer ciência, de verdade, né? Você mesmo fala, é picareta que eu mais tenho, certo? Adoro quando você fala isso, tá? E existe demais. E assim, ó, as coisas que eu falo na ciência, meus alunos. Não tem almoço grátis, tá? Sempre tem um custo para se fazer, certo? Segundo, não tem milagre. Não tem milagre, tá? E terceiro, o cobertor sempre curto. Você cobra a cabeça, você cobra o pé, você cobra o pé, você cobra a cabeça. Sempre vai ter vantagem e desvantagem. A gente nunca vai ter um sistema perfeito. Exatamente. Sabe, é muito utópico eu chegar e falar assim, não, vou ter um sistema perfeito que vai resolver todos os problemas. Sabe, eu sou muito cético com esse negócio de cura, de autismo, sabe, é um negócio assim muito complicado, porque assim, é como você corta um braço de uma pessoa e fala, não, vai crescer o braço, sabe? E para mim isso na minha cabeça não funciona, porque o cérebro funciona, lógico, não é diferente que ele funciona, mas tem questões ali que funcionam um pouco, subsistemas, tem algumas deficiências, algumas questões ali que vai dar essa diferença. Né? E você corrigir isso talvez seja possível. Eu sei que tem pessoas, pesquisas sérias indo para essa linha, mas eu não sei até que ponto que isso, sabe, você vai conseguir fazer. Para mim é como se fosse, na minha cabeça hoje, tá? Pode ser que eu mude de opinião para frente, porque eu estou sempre, apesar de eu ser autista e ter uma questão de rigidez, mas eu estou sempre disposto a mudar de opinião, principalmente se for uma questão científica e tem a prova, né, e evidência Claro. para isso, tá? Então, assim, é complicado, né? A ciência sempre demanda tempo, né? Então, igual perguntar, mas já está disponível isso? Não. Começou a estudar isso, né? Talvez o doutorado do Emerson, a gente, vamos chegar aqui. Eu falei, Emerson, a gente projeta chegar aqui. Se a gente chegar aqui, tá ótimo, certo? Isso em 5 anos. Daqui a pouco você vai pegar o seu trabalho, vamos passar aqui até a gente chegar. Talvez para a gente chegar aqui, a gente demore 20 anos, ou mais.
certo? Talvez eu precise fazer vários doutorados, vai começar, no próprio doutorado vai aparecer um monte de coisa que a gente não tinha pensado, né? É difícil e pouquíssimas pessoas fazem isso no mundo, né? Então a gente não tem muito material para seguir de referência, vamos dizer assim. Tem material de referência de computação e material de referência de autismo. Sim. Mas as duas coisas juntas, fazendo modelos, conheço. Eu conheço aquele livro, que cria alguns modelos, muito complexos, né, por sinal, tá certo? E nada além disso. Né? Então a gente está entrando numa linha que não é nada fácil, Luciano. Assim, é complicado. A gente vai ter resultados muito interessantes, eu tenho certeza absoluta, tá certo? Mas a gente vai precisar envolver pessoas de computação, a gente vai precisar envolver laboratórios que trabalhem com o autismo na questão pedagógica, na questão psicológica, e isso tem custo, né? E você sabe que hoje a questão de dinheiro para pesquisa, né, para ciência, é cada vez menor, né? E talvez a gente tenha que mandar isso para fora, começar a avaliar isso, né? Então, assim, recurso, não só, eu posso ter milhões, mas não tem pessoas para pesquisar, pessoas que estão no nível, por exemplo, para entender o que é. Primeiro de tudo, a pessoa tem que entender o que é autismo e o que é computação. Olha que coisa louca. Quantas pessoas no mundo, sabe, conhecem dessa forma profundamente essas duas áreas, né? Ou pessoas, por exemplo, no seu caso que você conhece muito profundamente autismo, conhece profundamente computação, né? A gente tenta se ligar assim, quantas parcerias assim são possíveis, né? Então, assim, é sempre a longo prazo, tá? Não adianta, não tem milagre, não vai ser um negócio que a gente vai fazer, tá pronto, tá resolvido o problema, resolveu o problema do autismo, pronto, acabou. Não é, Não. né? Então tem muito estudo. Eu acho que é um dos maiores desafios, assim, que eu vejo na Esse é um dos questão problemas da da pesquisa sociedade. brasileira. Tem muito pouca parceria no Brasil. As pessoas. É uma questão cultural. Não tem muita cultura de fazer parceria no Brasil. Isso é um problema que a gente precisa resolver. Eu acho que o pessoal que está assistindo aqui, inclusive, ó, conhece pessoas ligadas à área da computação. A gente vai divulgando isso e tentando atrair, né? Mostrando para as pessoas que isso é um campo promissor, um campo importante, tentando atrair. E eu acho que o interessante, né? Pessoas com autismo, pessoas que são ligadas a essa área que tem uma. Só a experiência não resolve, mas a experiência é um componente importante no processo de conhecimento do autismo, e muitas delas estudam sobre esse tema, e aí tem muita gente ligada à computação, porque pessoas com autismo, uma parte delas tem uma boa relação com a ideia de padrões, a gente já falou disso aqui, né? E eu Uhum. acho que a gente pode, isso pode ser um sinal de que a gente tem muita coisa boa pela frente. Nós temos uma hora já, Guilherme. Quer dar umas palavras finais aí para o pessoal que está nos assistindo ou irá nos assistir? Sim. Luciano, muito obrigado, né, pelo convite, né? A gente já estava a conversar essa live faz algum tempo, né? Mas estava meio enrolado, meu filho para nascer, né? Eu viajo bastante também, né? E assim, isso, essa pesquisa é algo bem embrionário, né? A gente está começando agora, tá? E a gente vai ter resultados muito interessantes, né? E assim, sempre que eu dou minhas palestras, sobre essa questão do autismo, computação, sempre gosto de falar para o pessoal entender e humanizar mais o autismo, né? E começar a tentar entender as dificuldades que o autista tem. Eu, como sendo autista, eu sei muito bem da questão de dificuldade, né? Então, hoje eu estou, vamos dizer, no grau leve. Não existe um grau muito leve definido por você, mas vamos supor que fosse um grau muito leve. Ou o antigo síndrome de Asperger, né? Eu não gosto muito o Asperger, né? Desse, desse, dessa definição, porque pegaram uma questão do espectro e pegaram uma pontinha, né? Menos severa e definiram ali, tá? Mas essas pessoas muito leves, vamos dizer, como é o meu caso, pode gerar, né, ter filhos num grau moderado severo. Olha que coisa, como que acontece. Assim, o cérebro está disposto a tomar, eu falo, tomar uma pancada, né? E dependendo da pancada que tomar, isso pode ser tornar mais severo ou menos severo. Uma coisa mais ou menos assim. Mas assim, a pancada na cabeça, vamos dizer, vai tomar. Né? Mais ou menos isso. Né? Então, assim, eu acho que ele precisa evoluir muito, Luciano, na questão do respeito e entendimento do que é o autismo, sabe? E assim, autista, muitas vezes, tem muito mito, sabe? Sobre o autismo, já vimos várias e várias histórias,
sobre autismo de erros, assim, grosseiros. Né? Autismo não tem sentimento. Claro Já que ouvi. tem. Claro que tem. Autista quer se sentir amado, autista sabe. E às vezes pode ser que tenha uma dificuldade de colocar isso para fora. Mas Dispersar isso, muitas né? vezes ele gosta de receber isso. Né? E eu tenho criado, minha filha tem feito isso com ela, né? Uma questão do afeto, né, que eu tenho muito grande por ela, né, de abraçar. Olha só que coisa interessante, eu chegava em casa, o ano passado, olhava para mim, eu nem olhava, né? Como se fosse uma cadeira, um pedaço de pau entrando ali, para ela, tanto faz, tanto fez. Hoje não, hoje ela olha, fica feliz. Eu abro o braço, ela vem correndo e me abraça. Olha que coisa interessante. Ela levanta o braço para de colo. Por quê? Porque ela começou a entender que aquele afeto é legal, é bom. Né? Então, olha, eu tô treinando minha filha, olha só. Eu tô acabando. Agora eu comecei a aprender aba agora, mas eu tava fazendo aba no final das contas, né? Claro. De levar a questão do afeto. E tá aprendendo, tá desenvolvendo, sabe? Eu vejo histórias assim, fantásticas, né? Que acontece, né? Por exemplo, uma pessoa que eu acho maravilhosa a questão do Nicolas Brito, né? Você vê o menino que saiu de severo, hoje a mãe dele, né, colocou, ele tá como a Anitta botou como ele tá como leve agora, né? Conheci pessoalmente naquele simpósio de autismo na vida adulta de São Paulo, e é fenomenal a gente ver como que aquele rapaz se desenvolveu, né? E eu falo assim, o Nicolas, eu tava até almoçando com ele, como é que você come? A seletividade dele alimentar que eu tenho é muito menos severa do que a minha. Ele come muito mais coisa do que eu, muito mais. Né? Olha só que coisa interessante, né? Eu tenho uma sensibilidade alimentar muito maior que a dele. E ele partiu de um severo. Eu sempre fui leve, vamos dizer assim. Eu nunca fui moderado. Né? Eu sempre fui leve. Né? Então, assim, o autista, quando não é entendido, gente, quando não tem diagnóstico, é uma pessoa que geralmente vai sofrer. Sofrer por falta de entendimento. A pessoa que vai ser diferente, as crianças, a gente sabe, né? Vai acabar fazendo bullying naquela pessoa que é diferente. Né? Vai criar todo um estresse, todo um negócio, aí às vezes a pessoa corre da palavra autismo. Meu Deus, que medo, que preconceito. A gente não tem preconceito. Sabe? É só uma questão seguinte: o seu cérebro é diferente da média, né? Isso vai te causar alguns problemas. Né? Então, quanto mais a gente entender, mais intervenção a gente vai poder fazer pela criança, mais a gente vai o quê? Vai fazer com que a sociedade entenda pelo que a gente passa. Entendeu? Então, eu Exatamente. me coloco mesmo, para meus alunos, eu ponho para geral, assim, sou autista e ponto final. Né? E muitas vezes o pessoal entende, então é por isso que você era assim, né? É assim que por isso você anda meio torto, entendeu? Muitas vezes você é muito direto, não tá nem aí com o aluno, né? Assim, mas assim, uma questão de querer resultado, é muito concreto, a pragmática minha é muito ruim, né? E assim, mas assim, eu posso mostrar para as pessoas, colocar isso para fora, mostrar e perguntar para as pessoas entenderem. Isso eu quero fazer. Muito mais que o autismo computacional em si, tá? Eu quero levar para as pessoas, mostrar o que é o autismo em si. Mostrar eu, como autista, os problemas que eu tenho, né? E o que eu passo. E se esses problemas forem aumentados, o que vai causar? Então, por que o Guilherme poderia se tornar mais severo? Um problema sensorial maior. Talvez o problema sensorial se torne a pessoa de leve para moderada, né? E assim vai. Então, fechando, né? Esse problema, né? Vou falando, mas assim, é o seguinte, né? Vamos entender. Entendimento do que é o autista, certo? Entendimento, problemas de percepção, problemas de raciocínio e problemas de execução, certo? Esse resume a isso. Né? Então, nisso a gente vai fazer subdivisões. Né? Em cima disso, a gente tem que buscar ajudar as pessoas, diminuir esse preconceito. Eu vejo várias crianças aí com problemas e as mães, os pais correm, né, não querem saber diagnóstico. Então, muitas vezes a pessoa pergunta assim, mas sua filha, por que ela é assim? Ela é autista. Ah, é? Coitadinha, coitadinha, não, eu também sou. Eu sou professor doutor. Eu tenho 14 orientagens mensal doutorado. E aí? Entenderam qual que é a questão? Então, assim, lógico, eu já estava num leve, continuei num leve, né?
Talvez a minha evolução tenha sido muito menor. Uma pessoa que está no severo tem que migrar, talvez, para o leve. Olha aqui que coisa interessante, né? Mas há uma deficiência, há uma dificuldade. Que só quem é autista sabe o que se passa. Né? E os mais leves são complicados porque são pessoas que têm mais uma consciência maior do mundo. E nisso vem causando depressão. A gente sabe que tem um alto grau de suicídios entre autistas leves. Né? Então, assim, Ansiedade. em ansiedade lá em cima, né? E minha filha é mais moderada, às vezes ela só ri, tá nem aí, não tá nem aí. Você vê que ela tá nem aí, tá nem aí. Porque ela não tem uma compreensão ainda do mundo, entendeu? Pode brigar, você pode. Às vezes vamos supor, com a minha esposa brigando, ela tá nem aí, nem, tá dando risada, entendeu? Então, assim, hoje, mas com o tempo ela pode ir absorvendo isso, pode, né? Então, Claro. Luciano, é isso, tá? Então, pensar são duas frentes que eu tenho, né? Autismo computação, uma linha de pesquisa muito importante, e o autismo em si, certo? Levar toda essa questão de entender o que é e diminuir o preconceito. Entendendo, nós vamos diminuir o preconceito e vamos evoluir bastante. É isso, tá? Muito obrigado de novo pelo convite, né? Sempre estarei presente quando for convidado, seja você, outras pessoas, né? Hoje eu falo que é a coisa mais importante da minha vida, é a minha missão de vida, né? A gente, trabalhar na pesquisa e trabalhar na questão do autismo em si. Né? E obrigado. E como sempre, é um autista, não sendo repetitivo pra caramba, e passa a bola pra você, senão eu vou ficar dando volta aqui várias vezes, tá? Guilherme, eu agradeço imensamente. Acho que agradeço por dois motivos. Eu agradeço porque nós estamos fazendo esse papo aqui, mas principalmente por você estar levando essa linha de pesquisa. Eu acho que é muito importante, né? Muito importante, porque você citou uma coisa aí muito interessante, né? Por exemplo, quando a gente pega uma pessoa, um modelo, a gente pega um agente inteligente com autismo, e aí você acrescenta ou tira coisas, e aí você simula o desenvolvimento do comportamento, você consegue perceber, por exemplo, né, quais são as alterações que podem levar a ser mais moderado ou mais severo. Quer dizer, tem impacto em tudo quanto é área, tem impacto no diagnóstico, tem impacto na intervenção, tem impacto em toda a área. E a gente estava precisando muito de pessoas para fazer essa ponte com o campo da computação, esse campo fantástico, né? Olha que fantástico, você está em Itajubá, eu estou em São Sebastião, e nós estamos conversando ao vivo com um monte de gente assistindo. Olha o que a computação proveu para nós. É Olha fantástico. que fabuloso isso. E a gente pode Fantástico. aproveitar muito mais coisa desse. É um manancial aí, né? Para Uhum. fechar aqui, eu quero fazer aqui o Dudu está perguntando qual é o seu psiquiatra. Depois, se você puder colocar nos comentários da página, o Guilherme, para ele aqui. O Elimar está falando, está tentando entender aqui, o filho, que acabou de descobrir. A Cristiane, Elimar, então acompanha aqui as nossas Espectro Papo, nosso canal, que a gente tem algumas dicas legais aqui. A Cristiane, que é TO, ela falou que é da área de banco de dados, então ó, a gente já vai começando a descobrir pessoas que estão Sim. um pouco nessa intersecção, a gente vai descobrir muito mais. Bárbara, dando seu depoimento aqui. Respeito, compreensão e conhecimento é o que falta por demais na sociedade, e ela é uma lutadora, assim como nós, nesse campo. E, enfim, é isso. Tem a André deu seu depoimento aqui também, que ela recentemente descobriu, também adulta. Então, está na mesma categoria aí, é uma parceira também nossa. Tá? Aliás, essa luta contra o preconceito é uma luta que ela também trava, tem travado grandes lutas aí. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que estiveram presentes e aos que vão assistir aí. Obrigado, Guilherme. E até a próxima. Até a semana que vem, galera. Tchau. Valeu. Aí que agora.